Amazônia DC. Memórias e fragmentos da história da navegação. Conheça, nesta edição especial, o fantástico legado de uma lenda rio-mar de todos os tempos da Amazônia. O navio Periaçu. Narrações e edição baseados em fatos reais. O grande menino dos rios, o navio Periaçu teve seu legado em duas distintas épocas. Veja a seguir esta incrível trajetória. A história da lenda rio-mar, o Periaçu começa lá atrás, na década de 30. Em meio à vastidão verde da floresta amazônica oriental e das estradas de rios da maior bacia hidrográfica do mundo, uma embarcação singular escreveu seu nome na história da navegação amazônica. Na pera-aurora do século XX, quando a peranavegação ainda era um dos principais meios de integração entre povos e nações, nasceu uma embarcação destinada a se tornar uma lenda nos rios da Amazônia. Construído na década de 1930 pela tradicional família Salame do Pará, o iate Periaçu emergiu como um símbolo de elegância e robustez, capaz de cruzar não apenas as maresias da Baía do Marajó, mas também as águas internacionais marítimas. Mais do que um simples meio de transporte, o então iate Periaçu tornou-se símbolo de inovação, resistência e integração entre o homem e as intempéries da natureza e do tempo. Projetado para vencer as ondas do mar desafiadoras, navegar em territórios remotos e conectar itinerários além do território brasileiro, esse grandioso iate protagonizou uma jornada épica de viagens, revelando não apenas as belezas e mistérios da região, mas também a força da engenharia e da visão humana para a época. Esta é a história de um ícone da navegação rio-mar que mudou para sempre a maneira de navegar longe dos holofotes nas primeiras 3 décadas de sua jornada. O iate Periaçu foi testemunha silenciosa de transformações políticas, econômicas e sociais da região, desde a Era Vargas até as eleições diretas de 1985, que caminhava com uma prerrogativa para uma nova Constituição brasileira em 1988. Período também que, por coincidência, foi de sua mudança e transformação de iate para navio de cargas e passageiros. Até então, uma das maiores embarcações da Amazônia e a maior da categoria no meio dos navios de cargas e alvarengas. Seu casco foi construído com as melhores madeiras para navegação, com tábuas do convés de até 9 centímetros de espessura. Uma magnífica estrutura feita para durar e singrar as fortes ondas e correntes marítimas do alto mar. Na década 70, foi comprado para compor a frota da empresa Correia Sobrinho, somados com os barcos motores Manelito 1 e 2, sendo que este segundo ainda segue em atividade até os dias de hoje. E foi assim que por muitos anos fez viagens entre a capital Belém até o Suriname e indo mais além até a costa dos Estados Unidos, numa época em que esses trajetos eram destinados a grandes navios que cruzavam os continentes até a Amazônia. Até o início dos anos 80, atendeu viagens regulares para o Suriname e Estados Unidos, levando e trazendo grande logística de bebidas e destilados diversos, incluído veículos de fabricação americana e diversas cargas de importação.
Além das majestosas velas de seus mastros para viagens de alto mar, o iate Periaçu era dotado de um potente motor alfa de 240 HP que auxiliava já nos trechos de águas interiores e amazônicas. Na maior parte de sua jornada em atividade, possuía uma imponente e marcante proa de 5 metros, além de seus 2 altos mastros, que se destacavam no horizonte, bonitos e interessante para sua época. Além disso, era considerado uma das maiores embarcações do Pará e da Amazônia, com seus quase 36 metros de imponência e grandeza. Passava boa parte longe dos holofotes devido às distantes viagens de ida e volta partido de Belém. Assim, o grande menino das águas marítimas encerrou seu primeiro ciclo e legado em meio aos devaneios da navegação na região, época que surgiram a nova frota da Inasa de catamarãs e outras eram aposentadas. Também nesse período, um jovem ribeirinho do então distrito de Terra Santa começava sua jornada desbravando os rios da Amazônia com seu pai nos lendários barcos Terra Santa I e II. O armador e comandante Marco Antônio Parente Nogueira, que continuaria o legado do iate Periaçu. O legado do último ciclo do navio Periaçu não foi fácil. O país atravessava por crises e mudanças econômicas no governo de José Sarney, tanto que afetaram muitos setores como o aquaviário. Exemplo disso foi a extinção da tradicional empresa de navegação Enasa. Também nesse período, novas normas da navegação foram impostas para as embarcações em todo o Brasil, devido ao naufrágio trágico do Batomush no Réveillon de 1987. Nessa época, armadores saíram de cena e outros venderam suas embarcações. Em 1985, o Brasil vivia um período de grande transformação política e cultural, com o fim da ditadura militar e a transição da democracia. A eleição de Tancredo Neves, indiretamente, e a posse de José Sarney como presidente civil marcam a retomada do regime democrático. Paralelamente, a sociedade brasileira vivia uma intensa movimentação cultural e social, com o início do Rock in Rio e o lançamento de músicas e livros que marcaram a época. A transição do gigante Periaçu de iate para embarcação de cargas e passageiros aconteceu gradualmente entre 1984 a 1986 nos tilheiros de Abaetetuba, época que foi negociado com o jovem armador de Terra Santa, Marco Antônio Nogueira. Nesse período, o Periaçu tinha apenas uma tolda e meia ainda inacabados. O grande menino dos mares, pela ironia do destino, topa o caminho do jovem armador. Então, 2 destinos se encontram para se formar um. O destino de um jovem visionário que cresceu singrando as águas da Amazônia, que enxergava horizontes que iam além dos seus olhos. Fez das tábuas cansadas seu chão e do leme gasto sua direção. É chegada ao começo de um legado que marcaria a navegação paraense em um período longe de internet e apetrechos tecnológicos na classe mista de cargas e passageiros. Negociado o gigante rio-mar da Amazônia, o Periaçu é levado para o distrito de Terra Santa, que nos anos 90 se tornaria município e um próspero polo naval na segunda década de 2000, onde ficou por uma temporada sendo erguido gradualmente o seu novo layout de estrutura, chegando no tilheiro apenas com as uma tolda e meia ainda incompletas, com seus balaústres iniciados. Contudo, muitas novidades seriam acrescentadas ao longo da temporada. As vozes aos arredores falavam: "É perigoso se aventurar na tua idade! Tu tá ficando insano, tá virando o novo Noé! Isso não vai dar certo!" Marco Antônio apenas falava: "Já deu certo!" Trabalho e manutenção realizado boa parte pelo ícone mestre da carpintaria na naval.
o pioneiro mestre Bené de Terra Santa. É assim, começava um novo ciclo dos grandes meninos da navegação, juntos, sem mapa ou razão, seguindo o pulso do coração e a firmeza na fé que o guiavam para singrar as águas do rio Amazonas por mais de uma década. Em meados dos anos 80, a nova lenda e o novo gigante da navegação é inaugurado para atender como embarcação mista, recreio de cargas e passageiros passando, atender o itinerário entre Belém e Terra Santa, com escala em Santarém e Oriximiná, além de portos intermediários dando continuidade à linha pioneira iniciada pela família Nogueira no início dos anos 80. O jovem armador, desta vez, em carreira solo. E assim a família Nogueira seguiu levando o desenvolvimento e alavancando a economia da região. Nos anos 80, a população de Belém deu um grande salto no crescimento desde o censo da década 70, pulando de 633 mil para 933 mil habitantes, chegando à marca de 1 milhão bem no início dos anos 90. Nessa época, os navios catamarãs da Enasa dominavam os rios entre o trecho Belém a Manaus. E somente algumas embarcações faziam o trecho entre Belém e Santarém, como o pioneiro e lendário Fé em Deus IV do armador Teófilo Pantoja, que vez e outra se encontravam no rio Amazonas. Fato esse que os fazem ícones do hall dos maiores armadores da Amazônia de todos os tempos, atravessando mensalmente o gigante rio Amazonas. Situação que somente no início dos anos 90, com a quebra do monopólio, novas concessões para linhas interestaduais foram abertas aos armadores do Pará. Porém, essa já é uma outra história que contaremos em breve em nosso canal. Com viagens iniciais após a inauguração, levando toneladas de cargas vindos das ceasas de Belém, o jovem armador e regatão Marco Antônio seguiu dando continuidade ao ramo, na qual se tornou pioneiro ao lado de seu pai. Rubens Nogueira abastecendo os municípios ao longo do rio Amazonas com toneladas de cargas de hortifrutis, hortaliças e leguminosas entre Belém e a Terra Santa, e o gigante Periaçu, agora viajando como embarcação mista de cargas e passageiros. O novo Periaçu em seu casco trazia toneladas de frutas e verduras de Belém, abastecendo mercados e feiras de Oriximiná e Santarém, como também conexão para outros municípios através de baldeação para Óbidos. Parintins e Manaus finalizado seu itinerário até os municípios de Faro, Inhamundá e Terra Santa, além da região do Rio Trombetas. Atividade que começou antes mesmo de adquirir o gigante Periaçu no início dos anos 80 nos barcos Terra Santa 1 e 2, chamado carinhosamente de Terra Santinha. Comparing
Em 6 de maio de 1988, foi aberta oficialmente a empresa Marconave, com o CNPJ tendo à frente dos negócios o pioneiro regatão de hortifrutis e estivas Marco Antônio Parente Nogueira, oriundo de Terra Santa. Fatos que marcaram a trajetória fantástica do navio Periaçu entre os anos 80 e 90 foi a logística do traslado de garimpeiros que vinham de todo o Brasil através de Belém para a região de garimpos de Itaituba, assim como passageiros para Manaus, fazendo também conexão e baldeação com outras embarcações que saíam de Santarém tanto para Manaus como para Itaituba. Eu não vivo sem você. A embarcação tornou-se conhecida na região, ainda mais pelo fantástico bar e restaurante com uma aparelhagem de última geração da época, comum de boates que deixavam as viagens mais marcantes noite adentro com as diversas músicas de sucesso e ritmos da época. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor. Ainda sinto seu sabor, eu não posso esquecer aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Aquele dia... Um dos momentos que marcaram o legado do navio Periaçu foi sua ida até o Festival de Parintins em meados dos anos 80, época da inauguração da nova arena do festival, que reuniu naquele ano milhares de visitantes e autoridades políticas do estado. Contudo, antes de singrar as águas até Parintins, relatos e burburinhos sobre a grandiosidade do Periaçu corriam pelo Baixo Amazonas desde sua inauguração. Calado de proporções únicas que chamaram a atenção dos coordenadores do Festival de Parintins de 1988, ano da inauguração do novo bombódromo. Uma grande expectativa tomou conta da ilha de Tupinambarana, na época que também marcaria o festival, que nunca mais seria o mesmo com a nova arena, inaugurado pelo então governador Amazonino Mendes. Coordenadores de ambos os bois em Manaus fretaram o gigante Periaçu por cerca de uma semana, exclusivamente para levar centenas de alegorias e fantasias. Um destes relatos é que os tripulantes jogavam bola no interior do casco do gigante quando estava atracado em Belém ou Terra Santa. Nisso, a grande estrutura de seu calado despertou comentários e curiosidades entre os dirigentes pela ilha de Tupinambarana, Parintins. Chegado aos meses próximos do festival, os coordenadores dos bois precisavam levar centenas de alegorias e fantasias de Manaus para Parintins. Balsa ou outro meio de transporte era impossível na época. Naquele tempo, somente o navio Periaçu, com toda a sua imensa estrutura de casco, poderia levar toda a materialidade com segurança, pois sua estrutura oferecia estabilidade e segurança, longe da ventania e intempéries naturais até a ilha. Foi um período que barcos recreios não paravam para ficar de hospedaria, pois seguiam os seus itinerários até Santarém e Baixo Rio Amazonas. Seu Parintins que eu vou decantar, Parintins dos Parintins, nome da tribo desse lugar. Parintins dos Parintins, nome da tribo. Fato esse que seria quebrado de forma inédita pelo próprio navio Periaçu, quando foi fretado para levar as fantasias, alegorias além de dezenas de integrantes dos dois bois. Garantido e caprichoso, o festival de 1988 foi o divisor de águas quando foi transferido para o novo Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes, conhecido como Bombódromo, com capacidade para mais de 16 mil pessoas. E o evento passaria também a ser disputado em 3 noites seguidas. Da Piraíba, viração de Tracajá. Até então, a rede hoteleira do município ainda era escassa de vagas para a maioria dos visitantes que ficavam hospedados em casas de parente ou amigos. Contudo, parte dos integrantes que sairão de Manaus ficaram hospedados no navio Periaçu durante os dias de festival.
A iniciativa abriu uma nova alternativa para milhares de visitantes, nos anos seguintes, visitarem a ilha, agora hospedados em pernoites nas embarcações. E assim seguiu outros armadores até os dias de hoje. E o gigante paraense escrevia seu nome no festival em 1988. O grande menino Periaçu nos festejos do Círio Fluvial de Nazaré em Belém. Durante sua jornada, singrando os rios do Pará, o navio Periaçu também marcou presença no Círio de Nazaré, realizado em Belém, uma das mais antigas e tradicionais celebrações religiosas com mais de 200 anos de história. No entanto, o Círio Fluvial é uma adição mais recente a esse evento grandioso, mas não menos importante. A Romaria Fluvial teve início em 1985 como uma maneira de integrar as comunidades ribeirinhas ao Círio, já que grande parte da população do Pará vive às margens dos rios. Coincidentemente, evento criado na época que o armador Marco Antônio também negociava o gigante iate Periaçu. Coincidência do destino. Nesta romaria, a imagem da santa é levada por embarcação exclusiva para o evento, seguindo pela orla da Baía do Guajará. É seguida por centenas de outros, enfeitados de acordo com as condições do próprio dono ou fretante. Aqui se vêem barcos, iates e simples canoas de ribeirinhos que seguem a procissão. O percurso Iquaraci-Belém pode levar até 5 horas. Ao chegar no cais do porto da cidade, é recebida por uma multidão e outras homenagens seguem. Desde então, a procissão fluvial nos rios cresceu e se tornou um dos momentos mais marcantes e esperados do Círio. É um momento de grande significado religioso e cultural para os moradores de Belém e para os visitantes de todo o Brasil. É uma oportunidade de vivenciar um espetáculo de fé e a devoção a Nossa Senhora de Nazaré de uma forma única e emocionante. E não é à toa que o armador Marco Antônio Nogueira segue firme na sua fé que o ajudaram nos momentos mais difíceis. A procissão também movimenta a economia local, atraindo turistas e gerando renda para diversos setores. Nos primeiros anos da lenda, as mudanças e modificações do navio motor Periaçu aconteceram gradualmente. O armador Marco Antônio, com visão à frente de seu tempo, não poupou aquisições tecnológicas e inovações para estruturar o gigante dos rios da Amazônia. Um deles foi a colocação dos 2 mastros de proa e popa comuns nos primeiros navios da Amazônia, que também lembravam as do iate na época que era veleiro. Também instalou o primeiro lembot hidráulico em uma embarcação regional tipo mista de cargas e passageiros na Amazônia, além de outros apetrechos técnicos que transformaram o Periaçu em uma moderna e confortável embarcação para a época. Devido ao seu porte e arqueação bruta, as manutenções e reparos do gigante eram realizados no tilheiro artesanal de seu Bené em Terra Santa. O armador Marco Antônio Parente Nogueira, considerado um dos últimos regatões da era moderna do Pará, levava tanta carga e passageiros quanto suas próprias cargas para revenda nos portos intermediários até seu destino final em Terra Santa. Com muita determinação e trabalho, desde jovem logo se tornou um armador bem-sucedido do setor do transporte aquaviário, que posteriormente passou a viajar no sostificado navio couraçado Nicolas durante os devaneios do setor aquaviário no final dos anos 90. O navio motor Periaçu, na volta do Baixo Amazonas para a capital Belém, ecoava as dádivas da floresta e dos rios, toneladas de produtos, além de passageiros.
Castanha in natura e beneficiadas eram os carros-chefes, seguidos de peixes diversos, além de fardos de fibras de jutas e sementes comerciais. Desse modo, seguiu seu itinerário embarcando e deixando legado pelo rio Amazonas. Considerado a maior embarcação de madeira de arqueação bruta da Amazônia, além do maior pontal e também em altura, o Grande Menino, Periaçu, era imponente e majestoso para a época. Até mesmo os lendários Cristo Rei, Fé em Deus IV e o João Pessoa Lopes só ganhavam no quesito comprimento e largura do Periaçu. Por cerca de quase 15 anos, o armador e regatão Marco Antônio Nogueira à frente do Grande Menino, Periaçu ajudou no crescimento econômico e desenvolvimento dos municípios de seus itinerários em meio aos devaneios do setor aquaviário e político. Foi o maior abastecedor de hortifrutis e verduras da calha do rio Amazonas entre as décadas de 80 e 90. O Periaçu, companheiro de fé do armador Marco Antônio da empresa Marconave, cumpriu seu papel até a sua última viagem. Sob seu comando, o Periaçu navegou incansavelmente entre Belém e a cidade de Terra Santa, transportando sonhos, histórias, cargas e pessoas por entre braços de rios e portos do Beiradão. Seu convés se tornou palco de novidades da indústria alimentícia e novas tendências, seu leme guiado por mãos firmes dos pioneiros comandantes Maranhão, Iracildo, que depois continuou no navio Couraçado Nicolas, e o comandante Pedrão ao longo de sua vibrante jornada e sua silhueta, um ponto familiar no horizonte dos que viviam à margem dos rios. As águas correm para os rios correm para o mar. As águas correm para os rios. Salve Novo 90, após uma vida inteira de serviço, o Grande Menino, Periaçu, fez sua última viagem, não mais em direção ao horizonte, mas ao repouso. Seu destino final foi a praia de uma pequena lagoa do Ver o Rio, onde foi puxado, fincou âncora, plantou esperança e descansou. Local que é hoje um vibrante complexo turístico e cultural na orla de Belém, assim o ex-imponente iate presidente encerrou sua jornada. Só não chora neste mundo. E os dois grandes meninos da navegação, em meio ao banzeiro da vida, fisicamente se separam sem medo ou saudade, pois haviam cumprido sua verdade através da fé e ousadia de um jovem sonhador de Terra Santa. Mas sua história, marcada pela ousadia, reinvenção e profundo vínculo com a região amazônica, permanece viva na memória dos que o viram partir de cada porto ou surgir em cada curva de rio, e na lenda de um tempo em que os rios eram as estradas, e os iates e gaiolas os desbravadores. Hoje, embora suas velas não se abram mais ao vento e seus motores estejam em silêncio, o Periaçu permanece vivo na memória e jamais será esquecido devido a esta edição especial. O complexo turístico Ver o Rio começou a ser erguido em 1999, meses depois da lenda ser puxado durante a gestão municipal do então prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e tornou-se um dos principais pontos turísticos da capital paraense. Aqui o casco e parte dos convés da lenda Rio Mar foram aterrados após um impasse com a gestão da época. Contudo, por ironia do destino, o complexo turístico do Ver o Rio, com mais de 5.000 metros quadrados, foi um presente oferecido aos belenenses pela gestão da época. Uma dádiva do destino dado a uma lenda da navegação da Amazônia de todos os tempos. Hoje é administrado pela Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém, Belém Tour. O pranto dos meus olhos eu não sei onde vão parar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei onde vão parar.
As águas correm para os rios correm para os rios. Esta edição é dedicada ao armador, desbravador e visionário Marco Antônio Parente Nogueira. Homem íntegro e de fé que navegou pelas águas da vida com coragem e amor. Deixando rastros de luz por onde passou, foi um farol para os que vieram depois. Foi e segue ainda como um dos grandes ícones da navegação paraense e da Amazônia, que em tempos difíceis não mediu esforços para conquistar seus objetivos, com visão além de seu tempo. Obrigado, meu amigo, pela sua amizade e por ter dado este privilégio de contar parte do leme de sua história. Somos gratos por tudo que você fez pela navegação. Seu legado à frente do gigante Periaçu sempre será lembrado por todos nós. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei onde vão parar. Só o pranto dos meus olhos eu não